Como é bom estar na presença do nosso Deus. Gênesis 41. Aleluia, Deus. Oh, glória! Soberano eterno. Maravilhoso, glorioso. Gênesis 41. Oh, Senhor. E o versículo de 42. 41, 42. Você achou? Diz aleluia. Aleluia. E disse mais Faraó a José: vês aqui, tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e pôs na mão de José, e fez vestir de vestidos de linho, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Oh, glória! Eu vou abrir aqui, Romanos 8. Aleluia! Glória a Deus. Romanos 8, 28. Diz assim: e sabemos que todas as coisas, diz aí, todas as coisas, eita glória, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele tem uma maneira de trabalhar com a gente que é interessante, que a gente não sabe, né? Deus, ele tem uma trajetória para cada um de nós, e é interessante que, se ele contar para a gente o que a gente vai passar, o que a gente vai padecer, os nossos medos aumentariam, as nossas fraquezas aumentariam. Acontece que esse texto que eu li para vocês é um texto muito conhecido dos dois, muito conhecido pela igreja, muito conhecido no meio cristão. A história de José é uma das histórias mais pregadas, eu acredito. José e Ana, depois da cruz, uma das histórias mais pregadas nas igrejas, porque é muito lindo o que Deus fez na vida desse jovem, e a gente se identifica muitas coisas com ele. Acontece que o texto de Romanos 8, quando diz que todas as coisas cooperam juntamente, ou contribuem, como está escrito ali, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e segundo os propósitos de Deus na vida daqueles que o amam, é muito lindo, porque quando Paulo ele escreve essa carta aos romanos, esses crentes que estavam em Roma estavam passando por tribulações que a gente não consegue nem imaginar e nem pensar. A gente só sabe através de filmes, através de livros, e o contexto geral é que os crentes em Roma, que estavam em Roma, estavam morrendo de uma forma muito terrível, sendo jogados aos leões, sendo maltratados, triturados, esquartejados. E aí o Paulo, ele começa já no capítulo 8 e o versículo 1, dizendo que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele vai desenrolar e vai dizer também que são adotados, que são filhos. E no finalzinho ele vai dizer: olha, tudo contribui para aqueles que amam a Deus. E diante disso, quando a gente analisa esse versículo diante de toda a Bíblia, nós vamos ver que Deus, de uma forma sobrenatural e linda, usou esses homens aqui para poder glorificar e exaltar o nome dele de uma forma tão terrível aos nossos olhos, uma forma tão difícil, tão sofrida. Mas quando a gente agora, que é revelado para nós essas histórias lindas que a Bíblia nos traz, a gente vai ver o contraponto, que por outro lado parece ser terrível, parece ser muito difícil,
mas também a gente vai ver também o quanto que esse Deus é poderoso. O quanto que esse Deus está no controle de todas as coisas. Quando a gente analisa no capítulo 37 de Gênesis, nós vamos ver que agora nós temos uma linhagem. Nós temos o filho de alguém que foi feito promessa. Primeiro no capítulo 12, Deus promete para Abrão que dele fazeria uma grande nação. A promessa ela vai se estendendo. E agora a promessa se estende para Isaac. De Isaac se estende para Jacó. E de Jacó vai se estender para os seus 12 filhos. Acontece que o menino que nós lemos aqui a história dele é o menino José, um menino de 17 anos. E ele é fruto da velhice de José, é o filho da sua velhice, junto com Benjamim. E a sua mãe, no capítulo anterior, ela morre, depois que ela tem o Benjamim. E José agora ele está aos cuidados do pai, aos cuidados das outras mulheres e aos cuidados dos seus irmãos. Só que esse menino aqui é um menino muito especial. É um menino de coração puro, é um menino obediente, é um menino ao qual o pai viu algo interessante nele. A humildade, o coração e a obediência. Então, agora os outros 11 irmãos, os outros 11 irmãos de José, eles não querem saber de nada. Eles enganam seu pai. Um deles, se você continuar lendo a Bíblia, eu acho que é o Rubem, vai se deitar com uma das mulheres de seu pai. Então, a promessa não se estenderia na vida de nenhum desses aí, porque eles não queriam continuar. Então Deus, pela sua misericórdia e infinita bondade, faz o coração de Jacó arder por José. Por isso que o texto vai dizer que o José amava Jacó mais do que os seus outros filhos. Porque parece que Deus cria uma conexão entre eles. Então Jacó agora, ele faz uma túnica cheia de cores, uma túnica bem avivada, uma vestimenta diferenciada para o seu filho. Então os outros já ficam mais rancorosos, mais invejados. E uma das piores coisas, um dos piores sentimentos, dois sentimentos ruins para o ser humano, um deles é o ódio. Gente, quando você vê uma pessoa com ódio, né, Irã? É terrível. Você vê uma pessoa com ódio, ela só fala de maldade, sim ou não? É só maldade. Você para falar com ela, então eu quero matar, eu quero roubar, eu quero destruir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tá com um ódio tão grande no coração que é terrível. Dos sentimentos piores que o ser humano pode ter é o ódio. E o outro é a inveja. Porque a inveja, ela não quer ter algo igual ao que você tem. Por exemplo, você vai lá, aparece com um tênis. A pessoa parece que ela não quer ir lá na loja e comprar um tênis igual. Não, ela quer o seu tênis. Aí a pessoa, ela olha para você e ela vê o brilho que Deus te deu, ela vê tudo que Deus faz através da sua vida, e ela também não quer buscar para que Deus possa usá-la também, não, ela quer ser igual a você, ela quer roubar o que Deus te deu. É terrível isso. Os irmãos dele invejavam ele, pelo amor que o seu pai tinha com ele. E o que gera esse amor em Jacó? Nós temos que ver isso. O que Jacó amava tanto a José? Porque se você começar, a gente vai chegar lá, você vê que quando Jacó pede algo para José, José não fica murmurando, José não fica reclamando. A única palavra que José diz é: eis-me aqui, meu pai, ô glória. Então, quando nós vemos agora o texto, nós vamos ver que eles invejavam José. E ainda para ajudar, o que acontece? Deus enche esse menino de sonhos. Meu Deus! Tem alguém que Deus tem enchido de sonho aqui? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não tenho uma notícia muito boa para te dar, não. A primeira é: os sonhos de Deus, ele se responsabiliza, amém? Só que através dos sonhos de Deus, vai ter algumas coisas que vai mudar a sua vida. Vai ter algumas coisas que não vai ser fácil para você. Porque a partir do momento que Deus começar a se revelar para você, a partir do momento que Deus começar a revelar as coisas que Ele tem para você, e você começar a falar, você começar a viver, a sua vida não vai ser mais a mesma.
Olha o teu irmão e diz assim, está preparado? Não, está fraco. Diz para ele, está preparado? Para viver os sonhos de Deus? Não vai ser fácil não. Mas agora eu falei uma notícia que não é fácil, porque vai vir perseguição, vai vir calúnia, vai vir injúria, podem tentar até te matar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Agora vem a notícia boa. Pode acontecer o que acontecer. Deus vai estar do teu lado. E o que importa é isso. A gente vai ser perseguido, vai ser caluniado, vão fazer fofoca, vão inventar coisas, mas o importante é que Deus decretou ao meu respeito, ao seu respeito, vai acontecer, porque foi Ele que falou. Agora Deus dá 2 sonhos para esse menino, não bastava um, deu 2, porque Deus é assim, sempre que Ele nos der alguma coisa, Ele vai se revelar, e Ele vai confirmar. Se Deus te deu um projeto, aí você mesmo não acredita, sim ou não? Porque o projeto é tão grande, a coisa é tão grande, porque Deus não dá coisa pequena, gente. Deus é Deus que faz coisas grandes. Por quê? É para o nome dele ser glorificado. Então, às vezes, Deus nos dá projeto, Deus nos dá as coisas, e a gente vai falar assim, como que isso vai acontecer? Porque isso é impossível. Foi o que aconteceu na vida de José. O José chega no café da manhã e fala, olha, eu tive um sonho aí, dá atenção para mim, por favor. Eles param, olham, falam, fala José, eu tive um sonho, E o que tem esse sonho? Deus me deu um sonho que nós estávamos no campo e os seus feixes estavam junto com os meus feixes. E agora os meus feixes se levantam e os seus feixes se inclinam. Os irmãos deles falam, você está ficando doido. Então agora você vai ser maior do que nós. Espera aí, José. Sabe por que eles dizem isso? Porque José é o filho mais novo. Ele e o Benjamim. Eles eram os mais velhos. Então existia uma hierarquia. Quem tinha que obedecer? Os mais novos. Quem tinha que se prostrar? Os mais novos. E como que agora a gente que vai se prostrar para você, José? Você está ficando doido? Se o pai morrer, quem vai governar agora é o Rúben, porque ele é o mais velho. Se o pai morrer, se o Rúben morrer, e assim sucessivamente, vai ser o Levi, vai ser o Naftali, vai ser outro. Mas não você, José, até chegar em você, muita gente. Você está ficando doido? Imagina o José, frustrado, triste. Aí o que Deus faz? Dá outro sonho. Porque Deus é assim, Ele confirma aquilo que Ele dá pra gente. Agora Deus vai e dá outro sonho. E eles vão de novo se assentar na mesa. Vão começar a conversar. E aí José, cheio de sonho, cheio de esperança, porque o jovem é assim, sim ou não? Acontece uma coisa com ele, ele já fica todo agitado, não é? Olha, Deus me revelou isso aqui e aquilo outro. Porque é jovem. E aí ele chega e fala assim, olha, eu sonhei que estava a lua e o sol, e mais 11 estrelas, que são os seus 11 irmãos, e todos se prostravam para mim. Até Jacó falou, José, que conversa é essa, José? Você está ficando doido? Você está ficando doido, José? Imagina, gente, ele sentado, José contando o sonho, todo empolgado, todo feliz. Aí, tem gente que critica e fala que, assim, que não era para José ter contado nada. Que era para José ter ficado calado. Que talvez se ele ficasse calado, nada daquilo teria acontecido com ele. Só que José é um menino sonhador mesmo. José é um menino inocente. É um menino de coração puro. E toda vez que você vê alguém inocente, você vê que ela fala as coisas espontaneamente. Porque não tem maldade no coração. Então o José ele se expressa e ele fala todos os sonhos que ele teve. E ninguém acredita. Tem alguém aqui que conta sonhos e ninguém acredita? Ou só eu que levantei a mão? Tem alguém aqui que Deus revela algumas coisas, a gente chega todo empolgado e falando, e as pessoas olham e falam assim, tá ficando doido já tá ficando doido. Mas uma coisa eu digo para você, a maior importância que tem, não é que de fora acredite, é que você acredite no que Deus te revelou. Porque Deus vai contar com você. Ele chamou, foi você.
Ele já tem a história para você. Então, se alguém vai querer viver, beleza. Mas se não querer também, amém. Glória a Deus. Mas o que Ele tem para mim e para você vai acontecer. Só tem um problema, igreja. Tem um preço. Tudo tem um preço. E o preço às vezes é alto, é árduo, é difícil. Porque andar com Deus, se manter com Deus e viver com Deus é complicado, é difícil. Mas esse menino aqui, creio eu, por tudo que ele vai viver aqui, que Jacó enxertou palavra nele. Jacó falou das alianças. Jacó falou dos propósitos. Jacó falou desse Deus que a gente serve para ele. Então, agora ele vai obedecer seu pai. O seu pai o chama, e é aquilo que eu disse para você. Ele não murmura, ele não fala nada. Ele podia ter falado: olha, eu não vou atrás de ninguém não vou, porque eles não gostam de mim, eles me maltratam, eles não estão nem aí para mim, pai, e eu não vou atrás deles não, daqui a pouco eles voltam. Não, José fica preocupado, porque José ama, ô glória. Deixa eu dizer uma coisa para você. A coisa mais linda que tem, sabe o que é? É alguém puro de coração. Porque as pessoas estão fazendo maldade, falando mal, caluniando, falando isso, inventando aquilo outro, criando um monte de coisas, e a pessoa está com o coração puro. E quando aquela pessoa que fez tudo aquilo precisa, ela é a primeira a socorrer. Por quê? Porque ela tem Deus no coração. Quem tem Deus no coração, Satanás não entra para fazer a ruaça. As setas do inferno vêm, mas não entra. Por quê? Porque tem Deus no coração. José tem Deus no coração, porque a sua própria família estava caluniando ele. A sua própria família estava falando que ele estava mentindo. A sua própria família não queria estar nem aí para ele. Mas ele não teve, assim, fazer a mesma coisa. Ele não retribuiu do mesmo jeito, não. Ele retribuiu com o amor de Deus. O pai dele chamou e falou: não, eu vou procurar meus irmãos sim. Eu vou querer saber o que está acontecendo. Eles sumiram e não voltaram. E José vai ao encontro dos seus irmãos. E o que ele encontra? Mais maldade. Mas tudo estava debaixo do controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. José vai encontrar os seus irmãos e ele encontra mais maldade. Eles tomam a túnica dele, jogam ele numa cisterna, num buraco, num poço, e querem deixar ele morrer lá. Aí está passando os mercadantes, homens que trabalhavam com venda, viajavam de um lugar para o outro, vendendo camelo, vendendo mirra, vendendo pano, vendendo várias coisas. E diante disso, eles também vendiam pessoas, escravizavam pessoas para o Egito. O serviço escravo existia no Egito. E agora, eles vão, para a gente resumir a história, vão vender José por 20 moedas de prata. E aí, gente, quando a gente olha coisas abomináveis acontecendo, quando a gente liga o telejornal, não é? Aqui, já estava na Bíblia já. Os próprios irmãos vendeu o irmão por causa de inveja. E eles conheciam esse Deus, porque Jacó pregou para todos, ensinou a todos quem era esse Deus. Mas eles deixaram que a maldade entrasse no coração. Os próprios irmãos. E a pior maldade que vem é a de casa. Sim ou não? A pior maldade que tem é de casa, porque são os de casas que a gente se acha mais seguro, são os de casa que a gente se acha mais protegido, é os de casa que a gente acha que vai nos socorrer. Mas o que ele achou? Mais maldade. Venderam ele chega no Egito agora. Só que Deus estava com José, oh glória! Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Aconteça o que acontecer, Deus está com você, igreja! Deus está com aqueles que o amam verdadeiramente. Deus está com aqueles que o adoram verdadeiramente. Deus está com aqueles que querem seguir a caminhada que ele tem para a sua vida. José chega no Egito agora, é vendido,
E diante disso, agora ele vai trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. Por isso que eu falei para vocês, se Deus nos revelar o que a gente tem para viver, para chegar lá na promessa, a gente não quer. Se abandone, sim ou não? Se Deus estivesse falando para mim chegar até aqui, no dia de hoje só, ainda tem mais coisa para viver, eu já tinha falado, eu não quero não. Passar isso, não queria não. Eu não queria, eu falo de mim. Falo assim, não, esse negócio aí é muito forte para mim, não vou querer, deixa eu só ali no banquinho sentado ali. Porque nós somos o quê? Carne, fracos, falhos. Só que quando Deus tem algo com a gente, Ele só nos dá o que a gente aguenta. Ele conhecia o coração de José. É muito lindo isso, porque tudo que José passou era porque ele suportava. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todo esse processo que você está passando, não é que Deus errou com você, é porque você vai suportar. E você vai ter a ajuda do Espírito Santo de Deus. Não. Deus não errou quando te chamou para viver isso que você está vivendo. Porque às vezes a gente olha para o outro e fala assim, não era para me viver. Ele ia suportar, eu não estou suportando, ele ia suportar. Ele não ia suportar nem um pingo do que você está suportando. Porque 1 Coríntios capítulo 10 diz que Deus não dá uma prova para aqueles que não aguentam. Porque Ele conhece a nossa estrutura. Ei, igreja, foi Ele que te criou, foi Ele que te planejou, foi Ele que te colocou no mundo, foi Ele que te deu fôlego de vida, foi Ele que te chamou para ser crente, foi Ele que te convenceu, foi Ele que te deu essa vida transformada, foi Ele que te chamou, e foi Ele também que disse para você, vai até o final que eu sou contigo. Aí o José chega na casa de Potifar. Potifar compra ele como escravo. E ali ele acha relento. Ele é acolhido. E o texto diz que Deus fez José prosperar na casa de Potifar. Só que, há momentos na nossa vida de refrigério, até a gente chegar na onde Deus quer. Porque Deus também tem que fazer a gente dar uma respirada, amém? Porque senão, a gente não aguenta. Por isso que eu falei que Ele te conhece, que Ele sabe a sua estrutura. Ele sabe quando você está chorando, Ele sabe quando você está alegre, Ele sabe tudo. Ele sabe quando você se levanta de manhã, vai lá no teu armário, fala, meu Deus, o que será hoje? Ele sabe, por isso que Ele envia a providência. Ele sabe quando você sai para procurar um serviço, orando e falando, Senhor, eu tenho que achar alguma coisa, porque eu preciso buscar um pão de cada dia. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quando alguém inventa algo contra você e você fala, mas não foi eu. Ele sabe de tudo. José chega lá agora e prospera. Porque o texto diz que Deus era com José. Ele prospera. E diante disso, agora o Potifar coloca ele como o governante da casa. O Potifar coloca ele como o primeiro da casa. E aí o texto vai dizer que ele nem sabia mais o que acontecia na casa dele. Porque ele entregou tudo na mão de José. Gente, tinha uma graça nesse menino. Tinha algo especial nesse menino. É muito forte o que Deus colocou nele. Porque onde ele chegava, as pessoas viam que ele era diferente. Ô, glória! Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas que dizem assim, não, eu tenho que chegar lá, eu tenho que me adaptar ao ambiente, porque senão você já viu. Não. Quando você chegar lá, as pessoas que têm que ver Deus em você. Eu tenho que falar, essa pessoa é diferente, peraí, o que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com ela? Não, vem aqui você aqui, você é diferente você. O que acontece com você? Onde José chegava, as pessoas viam a diferença na vida dele. Aí José chega, faz prosperar, agora ele é o governante da casa. Só que tem um problema. Toda vez que Deus começa a fazer grandes coisas sobre a nossa vida, também tem alguém que está nos olhando. Tem 3 coisas que ficam olhando para a gente. Primeiro é o céu. Segundo, o inferno. Terceiro, o mundo. 3 coisas nos observam.
Sim ou não? Você já parou para pensar nisso? Então, agora, o céu observou José, fez José crescer. O inferno também está observando José, está vendo o crescimento. E agora também o inferno vai e coloca uma mulher na vida de José, que estava observando, o texto diz, há muito tempo. Muito tempo aquela mulher observou José. Desde o primeiro dia que ele pôs os pés naquela casa. Ela olhou para ele com os olhos diferentes, com os olhos de maldade. Ela queria se deitar com José de qualquer maneira, de qualquer jeito. E ela bolou um plano. Ela arquitetou um plano, porque o inferno é assim. Ele vem com sapatinhos de algodão. Ele não vem com estrondo. Ele não vem tacando bomba. Não, ele vem devagarzinho. Aí ela vê uma oportunidade. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Tem hora que o inferno mira, porque ele quer, de qualquer jeito. Mas ele mira em pessoas erradas, ô glória. Porque a cada momento que o inferno vai planejando algo, Deus vai planejando algo também, ô glória. Aí tudo aquilo que era para dar errado, Deus vai fazendo dar certo. Você crê nisso? Aí o José estava quieto na casa, e a mulher, sua senhora, esposa do Potifar, ela chama ele para perto dele, agarra ele e quer ficar com ele, de qualquer maneira, o abraçar, o tê-lo. José agora empurra ela, ela pega a sua vestimenta, ela rasga um pedaço da sua roupa e inventa uma mentira. Mas ele diz para ela, olha, primeiro, eu não posso pecar contra o meu Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem alguns momentos da nossa vida, tá? E são muitos, não são poucos, que o pecado ele vai estar batendo na nossa porta. E todo dia ele bate, vai ter alguns que é bem difíceis de vencer, amém? Se a gente fosse falar aqui, né, ia ficar até amanhã. Mas o pecado da prostituição estava batendo na porta de José. José moço, José esbelto, José solteiro. Então, o inferno fala, eu vou tentar ele em algo que os hormônios dele estão à flor da pele. Mas quem tem uma comunhão com Deus é diferente, ô glória. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem tem uma vida de oração é diferente. Quem tem uma vida de jejum é diferente. Quem tem uma vida de busca da palavra é diferente. O inferno pode até bater, mas olha, quando chegar, a gente vai correr, bater em retirada. Oh, aleluia. O José, com essa comunhão, ele fala, isso não é para mim, isso não faz parte do meu caráter, e eu não vou mudar o meu caráter com Deus, eu vou bater em retirada. O preço que eu vou pagar, eu não sei, mas eu não vou trair a confiança do meu Deus. Deixa eu te dar um alerta aqui. Tem pecado batendo na sua porta aí? Tá difícil de vencer? Ei, sai correndo. Tem pecado que a gente tem que sair correndo. Tem pecado que não dá para ficar perto. Eu sou casado. Se chegar uma mulher muito perto, ficar com muito nhenhenhen e falar de mim, eu tenho que correr. É carne, é falha, é ser humano, é homem, tem instinto, tem que correr. Não adianta querer ser forte. Não adianta querer pensar que está cheio do Espírito Santo, pensar que pode, que acontece, que resiste, que não resiste, é fraco, é falho. Tem que correr do pecado. Tem que pegar e deixar para lá. Porque senão cai feio. E é isso que o inferno está arquitetando, planejando e tentando. Mas a palavra vai nos dizer, tem pecado que nós temos que correr. Nem ficar perto. Vamos lá? Tem alguém que chega perto de você e fala assim, fulano de tal, ciclano de tal, começa a falar, você fala assim, tô correndo, ô glória. Isso é pecado, falar mal da vida dos outros, tô correndo. Eu tenho janta para fazer, eu tenho filho para cuidar, eu tenho oração para interceder, eu tô correndo. Vamos ali, que tem isso, que tem aquilo, eu tô correndo.
Ei, você é servo, você é serva. Tem que correr do pecado. Corre! Porque senão ele destrói a gente. E ele vem devagarzinho mesmo. Ele vem com paninho, com o pezinho de pé de coelho mesmo. Ele vem com pano de algodão, pé de algodão mesmo. Ele vem devagarzinho. Se a gente não corre, quando você pensa que não, acabou com tudo. Corre. Só que José paga o preço. Vai parar na prisão. A mulher inventa a história, mais uma calúnia para a vida dele, e ele vai parar na prisão. Só que lá na prisão, o carcereiro enxerga também José algo diferente. Meu Deus. O carcereiro vê que ele tem algo diferente, ao ponto de dar chaves para ele da prisão, para ele cuidar dos outros presos. Ou seja, ele fala, não, eu vou ficar tranquilo aqui, você pode cuidar aí, toma chave aqui. Quem tem Deus é diferente, oh glória. Deixa eu falar pra você. Você já chegou em algum lugar assim? E aí está acontecendo alguma situação, ninguém nem pede para você ajudar, ninguém nem fala o que está acontecendo, você já chega ajudando, você já chega solucionando, você já chega fazendo, a pessoa olha para você e fala, é diferente, é servo, o servo é diferente. Aí o José chega servindo, só que tem 2 atribulados lá dentro, que Deus ia usar como ferramenta para que José depois fosse falado na presença de Faraó. Só que no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Por quê? Porque o José vai saber que eles estão atribulados por conta de 2 sonhos. O copeiro e o padeiro. O copeiro chega e fala, olha, eu sonhei que tinha 3 cachos de uva na minha cabeça. E o maior deles, eu espremia, enchia o copo e entregava na presença de Faraó. O José fala, o Senhor Deus está revelando, eu vou te entregar. Porque não sou eu, é Deus. Porque o servo, ele não usa ele. Ele fala que é Deus, amém? O servo, ele não se exalta. O servo, ele se humilha, oh glória. O servo, ele não se enche. O servo, ele se esvazia, aleluia. E aí, ele vai falar, olha, em 3 dias, essa é a interpretação. Em 3 dias, você vai estar na presença do rei, o servindo novamente. Aí vem o padeiro, todo triste, e fala, também tive um sonho. 3 feixes, 3 cestos na minha cabeça. E o cesto maior estavam cheios de pães. Pães bonitos, pães belos, pães bem suculentos. E aí vinha aves de rapina comer esses pães na minha cabeça. Aí o José fala, olha, a interpretação que eu tenho para você não é muito boa não. Em 3 dias você vai estar na presença de Faraó, mas ele vai pedir a sua cabeça, você vai morrer. Ser profeta não é fácil, né? É difícil. Acontece que em 3 dias acontece tudo que José interpretou. Só que antes dele ir embora, José faz um apelo. Chegar na presença de Faraó, conta a minha história para ele, vê o que ele pode fazer por mim, que eu estou aqui inocente. Às vezes o nosso erro é esse. A gente tentar antecipar o tempo que Deus já tem para a nossa vida. Eu não sei se você quer ouvir isso, mas eu tenho que te falar. O processo de Deus é doloroso. O processo de Deus tem o tempo certo. Não adianta a gente tentar encurtar. No tempo certo as coisas vão acontecer, mas nós temos que suportar o processo. O processo machuca. O processo te faz chorar. O processo te faz... Sabe o que ele te faz? Chegar no pastor da igreja e falar, eu não quero mais. Chegar na pastora da igreja e falar, eu não quero mais. Chegar para Deus em oração na madrugada e falar, Senhor, eu não quero mais. É o processo. É o processo. O processo, ele te faz ficar doente às vezes. Sim ou não? O processo é difícil, é doloroso. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Quando chega o tempo da exaltação na tua vida, não há quem possa impedir.
José pediu para ele, dá uma forcinha lá, dá um jeitinho lá, fala para Faraó de mim, vai, dá um jeito lá. Aí ele fala, não, vou tentar. Ele nem lembra de tanta empolgação que ele está de voltar para a presença do rei como copeiro. Só que Deus, ele tem, gente, as estratégias e as maneiras dele trabalhar. Deus, ele tem o jeito de trabalhar. Quando ele quer fazer algo na vida de alguém, eu falei isso para um rapaz, amigo meu, eu falei, irmão, o que Deus tem para você, não tem ninguém que possa impedir. Não tem inferno, não tem obra, não tem nada. Quando Deus vai decretar a nossa vitória, os anjos vêm entregar e não tem nada que possa impedir, porque foi Ele que falou. Aí agora o José, o Faraó, vai ter 2 sonhos terríveis. Porque o jeito que Deus trabalha não é o jeito que a gente pensa. Ele trabalha do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, e no dia que Ele quer, no tempo que Ele quer. Aí ele vai agora perturbar Faraó. Faraó estava dormindo e de repente ele acorda de frente com o rio. E aí ele vê as vacas gordas, lindas, vindo em direção a ele. De repente ele vê 7 vacas feias, magras, horríveis, vindo também em direção às vacas gordas. E aí essas vacas magras comem as vacas gordas. E aí ele fala, que é isso? Ele acorda e dorme novamente. Deus dá outro sonho, porque Deus é Deus de confirmação. E aí agora ele vai sonhar que está numa plantação. E tem 7 espigas lindas de milho. E aí do outro lado 7 espigas feias, magras, queimadas, acabadas. E essas espigas começam a comer as espigas boas. Faraó fica perturbado, começa a chamar todos do palácio para poder interpretar esse sonho. E deixa eu falar uma coisa para você. A Dora estava falando aqui de uma obra que aconteceu com ela, foi revelada aqui na igreja, para ela fazer lá na Bahia, olha a distância. E se eu perguntar para você, será que tem igreja lá na Bahia? Tem? Tem igreja? Tem igreja lá? Será que tem servo de Deus lá na Bahia? Tem? Tem, né? Tem bastante, não tem? É por que Deus tira você daqui para levar para lá? Não é interessante isso? Sabe por quê? O que Deus tem para mim e para você fazer, ninguém pode impedir, glória. O que é para mim e para você fazer na vida de alguém, Deus vai criar a situação para a gente chegar diante dessa pessoa. Sim ou não? Se a obra é para nós, não adianta. Se é para nós, Deus vai usar a gente. Aí agora, ele chama todo mundo, os feiticeiros, os magos, todo mundo, das suas crenças, das suas religiões da época, para poder interpretar. Ninguém conseguiu. Aí Deus vai lá e toca no coração do padeiro. E o padeiro chega humildemente e fala, senhor Faraó, posso falar com o senhor? Estou com a cabeça quente, hein? Mas o que é? Importante? Não. O senhor lembra daquela situação, 2 anos atrás, que o senhor ficou nervoso, colocou lá na cadeia, eu e o padeiro, que a gente errou com o senhor? Não, eu lembro. Então, aconteceu isso lá na cadeia. Entrou um menino lá, chamado José, que era servo da casa de Potifar, e ele interpreta sonhos. E da maneira que ele interpretou os nossos sonhos, foi da maneira que aconteceu. O Senhor matou o padeiro. E o Senhor deixou eu com vida. Aí ele se anima e fala, olha, chama o menino. Oh, glória. Chama ele. Mas ele não vai vir de qualquer maneira. Dá um banho nele, tira a barba dele, coloca vestidos de linho nele e traz ele para a minha presença. Oh, glória. Aleluia!
Quando chegar o tempo de Deus na sua vida, Deus vai mudar a sua história. Não tem quem possa impedir. Agora o jeito, a maneira, o trejeito que vai acontecer, se você vai receber uma herança, se você vai receber um prêmio, se você vai ser promovido, ou se alguém vai te dar alguma coisa, eu não sei o que vai acontecer, mas o que Deus decretou para mim e para você, já está decretado no céu. Aí, o faraó chega e conta o sonho. E vocês conhecem bem essa palavra, ele interpreta o sonho direitinho. E ele vai dizer, olha, são 7 anos de bênção, 7 anos de vitória, 7 anos de colheita, 7 anos onde vai transbordar os seus celeiros. Só que também, faraó, vai vir 7 anos de fome. E a fome não é só aqui, a fome vai ser mundial. E aí Deus, escuta isso. Eu não sei se vocês creem nisso, mas eu acredito que sim. Deus, ele tem uma sabedoria para nós. Por isso que Tiago vai dizer, aquele que quer sabedoria, peça para Deus. Porque ele dá e é de graça. Deus deu a sabedoria para José totalmente diferenciada. Ao ponto de Faraó criar algo diferenciado no Egito. O faraó agora vai criar um cargo que não existia. Existia ministros, existia guardas, Potifar o chefe deles, existia pessoas que o ajudavam, mas não existia governador, glória. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você estiver numa empresa, e Deus derramar uma sabedoria sobre a sua vida, e você solucionar um problema lá dentro, que ninguém solucionou, existem pessoas com faculdade, existem pessoas estudadas, mas quando Deus dá uma sabedoria é diferente. E aí, Deus vai fazer o quê? A pessoa, o dono, o proprietário, criar um cargo novo, só para te exaltar dentro da empresa. Porque é assim que ele faz. Agora Deus vai dar o cargo de governador para José. E agora Deus vai fazer com que José seja beneficiado. Só que deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente encerrar. Não foi só José que foi beneficiado. Foi José e toda a sua família. Ei! Ai, é forte demais isso aqui. Pode entregar ou não? Deixa eu falar uma coisa para você. Tem parente seu que não acredita na tua promessa. Tem parente seu que fala mal de você. Tem parente seu que é isso, é aquilo. Tem de tudo no meio da parentela, sim ou não? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus colocou um coração tão grande, tão grande, tão grande dentro de você. Uma bondade dentro de você. O coração dele dentro de você. Que quando Deus te encher das promessas dele, essas pessoas vão vir te procurar. E você vai abençoar uma de cada vez. Porque é assim que ele faz. É assim que ele faz. E aí sabe o que acontece? É o nome do Senhor que vai ser glorificado através da tua vida. É aquela pessoa que fala, esse negócio de ser crente, ele acredita nessas coisas. E Deus falou, e Deus fala que Deus fala que nada. Mas quando ele olhar para você e ver você bem, mas bem, ele vai olhar e vai falar assim, meu Deus, eu vou lá. Será que ela me recebe na casa dela? Será que ele me recebe na casa dele? E aí o que José faz? José fala assim, não, vou simplificar, você sabe que tem todo um contexto, José vai provar os seus irmãos, mas depois de tudo aquilo que ele passou, ele olha e fala assim, não, agora tem uma terra aqui, eu vou comprar para vocês virem para cá, porque tem uma promessa que foi dada lá atrás, para o nosso bisavô, e vai se cumprir em nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem promessa na minha vida, na tua vida, que vai viver o meu filho, que vai viver o meu neto, que vai viver o meu bisneto, que vai viver o tataraneto, porque a promessa é grande. E se o Senhor falou, vai se cumprir. Você quer isso? Dá glória a Deus, uma aleluia! Porque o Senhor está dizendo assim, ei meu servo, ei minha serva, o processo está difícil, está doendo, estão
caluniando, você está sofrendo, mas daqui a pouco vai chegar o anel no teu dedo. Daqui a pouco eu vou exaltar você, para o meu nome ser glorificado em você. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu falar para você. Os sonhos que Deus colocou no nosso coração é muito grande. Eu estava orando à tarde e falei, Senhor, isso é muito grande. Mas sabe por que eu acredito? Porque Ele é o Deus de coisas grandes. Ele é o Deus de coisas grandes. Ele colocou o sonho em Davi. Quando Davi estava tocando as harpinhas lá, glorificando a Deus, ele colocou o sonho em Davi de dar uma situação melhor para a família dele. Você acha que Davi estava lá, atrás das malhadas, cuidando da ovelha porque ele queria? Era porque ele sabia que dali vinha o sustento. E o que Deus fez? Deus tirou ele das malhadas e colocou ele para reinar. Só que teve um processo. É fácil? Não é. Nada é fácil. É difícil. Mas o Senhor está dizendo, aguenta mais um pouquinho. Você pode aguentar mais um pouquinho? Aguenta mais um pouquinho. Eu já disse aqui, eu vou voltar a dizer. Esse ano é o ano da colheita. Se eu fosse você, eu levantava a mão para o céu, as duas mãos, e começava a acreditar, a crer, a glorificar. Porque esse ano aqui é o ano da tua colheita, mulher. Esse ano aqui é o ano que o Senhor vai começar a derramar bênção sobre essa igreja, sobre a vida de pessoas aqui. E vai ser tanto testemunho, que o pastor Luiz vai agendar dias só para dar testemunho. Ei, pastor Luiz vai falar assim, meu Deus, Fernando, está acontecendo. É isso mesmo, é o ano da colheita. É o ano onde pessoas vão falar sobre testemunho de libertação, sobre testemunho de restauração, sobre testemunho de casa, de carro, de moto, de emprego, de tudo. Porque o Senhor entrega bênçãos para os seus servos. E o melhor de tudo, eu deixei para o final mesmo, de propósito. O melhor de tudo, tem pessoas aqui dentro que estão orando para que as almas da casa dela venham para cá. Tem pessoas aqui dentro que estão orando há muito tempo. Senhor, liberta meu filho. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo na vida do meu marido. Senhor, enfim. E Deus está dizendo, esse ano, oh glória, eu vou começar a trazer da tua casa para minha casa. Você vai ver mudança naquele lugar. Acontece uma coisa, suporta o processo. Ei, não abandona não. Não desanima não desiste não. Você está com dificuldade? Fala comigo, fala com o Irã, fala com o André, fala com os obreiros aqui, com o seu irmão do lado e fala, meu, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração, faz a campanha na minha casa, me socorre, me ajuda, eu estou sem fé, eu estou conseguindo. E nós vamos te ajudar, nós vamos pegar na tua mão, nós vamos orar junto, e nós vamos ter as promessas dele que o Senhor fez para nós. Não vamos desanimar, não vamos deixar. Ei, as promessas que Ele deu para nós, que Ele falou para nós nesse lugar, Ele que falou, igreja, que vai encher aqui de jovens, e eu creio. Ele que falou que vai trazer gente de todo lugar para ver os milagres que Ele vai fazer aqui. Foi Ele que falou que ia levantar mais obreiros cheios de Espírito Santo. Foi Ele que falou que vai chegar o tempo que a gente vai ter que fazer vários cultos, porque vai ter muitos músicos nessa igreja. Foi Ele que falou, e se Ele falou, tá falado. Você pode ficar de pé. Desliga lá. Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra. Continue crendo nas promessas do Senhor. Deus abençoe a sua vida.